Alô, turminha, tudo bem? Sim, missionário. Como é que temos passado? Bem. Deus é bom? Sim. Vocês têm buscado a Deus? Bastante. Bastante. E os amiguinhos de casa, você está ouvindo? Não, você tem que responder aí como estivesse aqui, amiguinho. O Caio disse que tem buscado bastante. E o Zequinha falou o quê? Só que sim, né? Aqui, o único que saiu fora da turma aqui foi o Caio. Mas pô, é muito bom buscar Deus. Quando busca Deus, a gente está logo na presença de Deus e pronto para ser abençoado. Hoje nós vamos estudar um assunto importante lá no primeiro livro de Samuel. Qual é o capítulo? 16. Começando o versículo 14. Ô Aninha, o que nós vamos estudar hoje? Saul é atormentado por um espírito maligno. O que é espírito maligno? Vocês sabem o que é? Um espírito maligno do é um mal. espírito que pode... que é um espírito do mal, que normalmente ele é enviado para causar coisas ruins na vida da pessoa. Como, por exemplo, dificuldade financeira, atormenta a pessoa. E quando o amiguinho não está bem na escola, será aquele que está atrapalhando? É bem provável. Bem provável, sim, que seja. A gente ora a Deus, Deus orienta a gente aqui, abre o entendimento dele. Você sabe que em Copacabana é um lugar bonito, né? Fala que só mora gente rica lá, e nós temos uma igreja lá. Vocês nem pensavam em viver o mundo? Em alguns casos, nem o pai de vocês pensava. Estou te falando de 1980. Meu pai tinha acabado Minha mãe de tinha nascer. acabado de nascer. Então, tá vendo? Eu tava pregando e fui pregar em Copacabana. Tinha uma moça na época, tava com 13 anos, então tá com 53 anos hoje. É uma senhora. E ela com 13 anos, morando em Copacabana, nunca saiu do primeiro ano na escola. Não passava. Não entrava matéria na cabeça dela. Aí falaram comigo para orar por ela, eu fui orar, tava com um espírito mau. Igual isso que a gente vai ver. E ele manifestou bravo. Ele me deu um murro que ia me machucar. Eu dei um pulo para trás, era um cinema, estava em frente assim onde passa o filme, estava embaixo, né? E tinha um compensado, mas tão forte que ela arrebentou o compensado. Você imagina se bate aqui no meu estômago, no meu fígado, olha que negócio sério. Bateu, mas com uma força violenta. Eu amarrei o mal, expulsei. Ela começou a passar de ano na escola e aquilo não deixava ela passar. Às vezes a pessoa fica doente, perturbada por essas coisas. Mas Jesus cura tudo isso. Aí ela ficou uma moça bonita, casou, se formou e hoje é missionária. É sério, aos 13 anos não sabia ler nada, não entrava na cabeça dela. Ia para a escola, a professora não deixava passar, porque não sabia. E não era maldade, não, era uma força espiritual. É gente que às vezes é levado em casa de bruxaria, feitiçaria, e depois volta acompanhado. Mas nós cristãos não temos que ter medo, não. A gente manda embora e crê e Deus liberta. Nada de ficar impressionado com isso, não, porque Jesus é maior do que todo mundo. Nós temos o maior. Por isso que nós pregamos o evangelho. Porque se essas pessoas se converterem, elas também saem das mãos dessas forças do mal. Quem é que vai ler o versículo 14 agora? Eu, Caio, missionário. Bom, Caio, você já leu a vez passada, a vez anterior. Eu vou deixar agora o Binho. Do outro mês começa. Não, agora vou deixar a menina começar. Aí do outro mês você já sabe a ordem. Aí vem o Binho. Eu vou deixar a Liquinha. Aí depois vem a Flor. Depois vem o Zequinha e depois vem a Aninha. E um dia o missionário vai ler, não, eu quero que vocês leiam, vocês estão aprendendo bem, eu estou gostando como é que vocês estão lendo. Lê, mas tudo você tem que ler, que é bom, entendeu? Porque aí você aprende a ler. O sinal de pontuação é para você dar uma paradinha. Tem uma vírgula, você dá uma paradinha. Tem um ponto e vírgula, uma paradinha maior. Tem um ponto, é uma parada. Ponto parágrafo, já muda até o assunto. Quer dizer, aí já vai dentro do assunto grande, mas já outro assunto menor ali que você está explicando. Então, com o tempo, você vai ver. Depois que tem um ponto de interrogação ou de exclamação, aí vem letra maiúscula. Tudo isso vocês têm que pegar para vocês serem bem na escola. E nós estamos aqui formando gente para que aprenda a palavra de Deus, mas que também vai ser bem sucedido lá fora. Então, agora a Liquinha vai ler o versículo 14 do capítulo 16 de 1 Samuel. Eu, Liquinha. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau, da parte do Senhor. Pois é, quando as pessoas fazem coisa errada, Deus tem que saber, porque Deus é muito santo. E Deus é um fogo consumidor. E Ele, quando vê o erro, vai consumir.
Aí ele sai, só que entrou o espírito maligno. Quando fala da paz do Senhor, que com a permissão, porque se Deus não permitir, não acontece nada. Mas esse homem foi muito mal. Aí esse espírito mal o perturbava. Ele ficava em casa como doido, gritando, fazendo coisas, falando coisas que não devia. E era o rei de Israel. Veja um negócio desse. Aí você vai ver uma história muito linda, como é que ele foi liberto hoje. Agora eu vou pedir ao Caio para ler o 15. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Eles viram, né? Isso não é normal, a pessoa fazer umas coisas dessa. Aí disseram para ele: rei, temos que falar a verdade para o senhor. Eles eram pessoa de Deus, aqueles criados, os servos, é a mesma coisa. Então disseram: tem um espírito maligno assombrando o senhor. Aí um deles teve uma ideia, que a Flora vai ler para nós agora. Diz: diga, pois, nosso Senhor aos seus servos, que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então, rei, é muito fácil. Se o senhor quiser, o senhor autorize, diga. E nós vamos encontrar um homem que sabe tocar harpa. Que se chama, não é só tocar, dedilhar, que você fica com o dedo soltando. Já viram harpa, tocar harpa? Sim. Eu tinha até um vídeo aqui que eu mostrava, não sei, muito lindo. Lindo, lindo mesmo. Aí, fazendo aqueles sons bonitos ali, e aí mas tem que ser ungido, né? Então, diga que nós vamos procurar, aí quando ele tocar, esse espírito mau vai retirar do senhor, que a gente não quer ver o senhor sofrendo. E quando nós pregamos o evangelho, principalmente em lugar onde o evangelho não é conhecido, dá dó, muita gente com o espírito maligno com eles, a gente expulsa, aí dá alegria, que vai embora. E se puxa vida, eu tinha uma opressão tremenda, agora eu estou livre. Então isso é bonito, Jesus fazia isso, você lê os evangelhos. Quantos evangelhos são? 4. Primeiro nome? Mateus? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então são 4 evangelhos. É muito bom ler. Mas não lê tudo, não. Lê um capítulo por dia, assim, medita bem para você entender. Se não entendeu, torna a meditar até entender. Aí falaram para o Saul. Saul gostou. Que não é toda hora que ele estava perturbado, não. Tinha hora que ele caía em si. E quando ele ficava perturbado, ele ficava violento, perigoso. E aí, o 17, uma menina... A menina já leu? Então agora o menino, missionário. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Que toque bem. Ele não queria que tocasse mais ou menos, não. Isso aqui é bom para nós pelo seguinte: nós fazemos a obra de Deus, mas tem que fazer bem. Senão Deus não vai usar a gente. Fazer com excelência. Com excelência, como disse ali o Caio. Quer dizer, nós temos que fazer a obra de Deus de uma maneira que as pessoas vão dizer: realmente esse povo de Deus é uma pessoa sábia. E se nós não fizermos bem, não acontece o que tem que acontecer. Então a gente tem que estar sempre meditando a palavra, igual vocês estão crescendo no entendimento, os amiguinhos em casa estão aprendendo, né? Isso é bonito. E vão orando, vão lendo a Bíblia, vão cantando os cânticos bonitos para poder aprender como é que se faz a obra de Deus. E em seguida, depois de tudo isso aqui, então essas pessoas vão ser muito abençoadas. Então o Saúl disse assim: mas toque bem, hein? Não quero aqui um Zé Meleca aqui, que vai tocar qualquer coisa, não. Tem que tocar bem, que ele sabe que a batalha é coisa séria. Ele, na verdade, ficou muito feliz com aquilo que os servos falaram, porque ele viu que tinha cura o mal dele. Ele não tinha controle, mas podia ser controlado. Aí o que ocorreu aí no versículo de número 18. Então, lê agora. Eu, Aninha, missionário. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, e animoso, e homem de guerra, e se estuda em palavras, e de gentil presença o Senhor é com ele. Olha que bonito. Então respondeu um dos jovens, ou mancebos, ou servos, e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé. Ele era filho de Jessé, o belemita. O que significa isso? Uma pessoa Uma pessoa de Belém. Pois é, lá de Belém.
que sabe tocar. Então ele sabia tocar, e bem, como o Saul disse. Agora você vê, o Davi nem imaginava que quando ele ia nas igrejas ou nos eventos e dedilhava a harpa, ele aprendeu cedo isso. O pessoal ficava boca aberta. Como é que ele toca bem? E criança ainda. Nossa, ele toca maravilhoso. Aí observaram mais coisa. Além de tocar bem, ele tem outra virtude. Na verdade, fala 7 virtudes aqui. Se nós tivermos na vida essas 7 virtudes, nós vamos ser muito bem-sucedidos. O que eles disseram depois de tocar bem? Que é valente. Que é valente. Ele é valente. Quer dizer, ele não tem medo de nada, porque Deus está com ele. Se você é uma pessoa medrosa, tem que Deus, eu não quero medo, porque isso é um espírito que não presta. Eu quero ser valente, dentro da tua palavra, debaixo das tuas ordens, sempre desse jeito, não valente por si. Vou enfrentar essa menina, vou meter a mão na cara. Não, nós nunca enfrentamos ninguém. Enfrentamos o diabo, mandamos ele embora. Essa menina tá fora de si, eu vou abençoá-la. E ela vem me dizendo, não, eu sou de paz, você fica na sua que eu sou de paz e tal. E estou orando por você para Deus abençoar. Então ele era, além de tocar bem, ele era valente. E tinha a terceira virtude. Qual é a terceira virtude? Animoso. Ele estava sempre pronto. Era aquele cara. Tem gente que chega perto de você, você fica até triste, né? Cara, tudo não dá certo, não pode, nada. Não dá vida. Não, vamos embora. Vamos louvar a Deus, vamos fazer isso aqui. Vamos dizer que ele gostava de jogar bola, não sei jogar bola naquele tempo, né? E como é? Se não tinha bola, como é que jogava? Vocês sabem? Com tampinha. Ah, na minha terra a gente fazia. A gente não tinha dinheiro para comprar bola, e ela, onde matava porco, e pedia uma bexiga de porco, deixava ela secar, depois enchia ela, amarrava a coisa, era uma bola para nós. Era redondinha assim, a gente fazia. E outro lugar, vocês já viram, que faz com meião, né? E enche também ali. Então, na minha terra fazia muito com bexiga de porco. Não era muito boa, mas quebrava o galho. Mas essa do meião também é boa. Mas sempre tem uma pessoa que ganhou a bola, que emprestava, a gente jogava bola. Isso faz bem, porque você corre, você se desenvolve. Hoje em dia, esse negócio de celular é a pior coisa que tem. É bom, mas é ruim. Porque a pessoa fica aqui dentro, que desesperado sozinho. Não vive. No meu tempo tinha brincadeira, que a gente brincava. Você já brincaram de chicotinho queimado? Não. Pois Como é. que brinca? Pois é, tem muita brincadeira. Põe no Google que ele ensina vocês. É aquela que roda a corda e daí tem Deixa o que ir pulando? chicotinho lá e se coçar. E se voltar, você não viu que deixou atrás de você, pega e te dá uma coça. Mas você sai correndo, né? Quer dizer, então, Eu já brinquei uma que era mais ou menos assim. Ficava 2 pessoas segurando uma corda, uma de cada lado. Aí elas iam fazendo formas assim. rápido. Às vezes fazia um círculo, um quadrado, aí ia assim correndo. Aí se pegasse, tava fora da brincadeira até a próxima rodada. Não, esse meu tempo já não. Eu tinha da corda para pular corda, né? A pessoa, 2 esticando, você ia pulando, eles iam levantando. Deve ter você não conseguia pular. Mas vamos ficar aqui, senão vai esticar muito esse negócio aqui. E o pessoal tá até pensando em arranjar uma corda em casa lá para pular também. É bom, isso é boa coisa, faz bem. Então ele era valente, era animoso, e o que mais que ele era? Homem Homem de de Ele guerra. não perdia tempo, não. Vamos orar que Deus vai dar vitória. E quando ele cresceu, ele foi homem de guerra mesmo. Davi era um adorador e era um homem de guerra. Uma pessoa determinada. Partir e resolver qualquer situação. Com ele não tinha esse negócio. Não, mas não tem jeito sim, vamos embora para lá. Vamos falar com Deus. Davi está sempre animando os outros e pronto para fazer a batalha. E o que mais que ele era? Sisudo em O que é palavras. sisudo em palavras? Sério. Sério em É palavras? aquele cara, aquela pessoa que não fala demais, comedido, né? Tem gente que fala muita besteira, fica com brincadeira. Ela é assim, às vezes a pessoa tem um defeitinho físico, ele fica alardeando isso. Pra quê? Quer dizer, você não é responsável pelo defeito que tem. Então, a gente isso como é que chama hoje em dia? Bullying, mas bullying em inglês. Em português é chocarrice. Chocarrice. Mas o pessoal já pegou bullying, acho que é mais bonito falar em inglês. Bullying. Mas é chocarrice. Então ficar fazendo, arremedando os outros, falar o tipo da voz. Então, agora nós podemos melhorar a voz também. Quando eu vim do interior, né? Lá do Espírito Santo.
E quando eu sabia que Deus ia me usar, eu comecei a assistir a televisão na época, já era rapazinho, e naquele tempo tinha um locutor chamado Heron Domingues. E tinha um repórter chamado Repórter Esso. Do Google também você vê, Repórter Esso, você vai mostrar lá. O Heron Domingues tinha uma voz muito forte. Foi bom, se ele tá lá, é porque ele fala bem. Aí eu comecei a ouvir o Heron Domingues. Aí eu prestei atenção e falei assim, Washington, o presidente John Kennedy, então ele pronuncia a palavra por completo. Aí todo mundo escuta. Assim que eu tenho que falar. Aí eu comecei a fazer treino, eu por mim mesmo. Tem um pastor, que hoje ele é falecido, não é da nossa igreja não. Ele era da igreja metodista. E ele ficou com um problema nas cordas vocais. Aí o médico falou assim, eu vou te dar exercício para você aprender a falar, você fala tudo errado. Desse jeito. E pastor culto, ele, escritor de livros e tudo. Aí ele disse, o que eu vou fazer? Você vai ligar a televisão de manhã, tem um programa chamado Show da Fé, do missionário R. Soares, que ele já é amigo, ele começou a rir. Você vai ficar imitando ele, fala do jeito que ele fala, porque ele fala claro, e você não fala claro, e quem ouve você não entende. Aí ele ficou tchu, missionário, o exercício, aí ficou remedando o senhor lá. Bom, então ele era sisudo em palavras, e o que mais? De gentil gentil presença. presença. Não era aquele cara metido que chegava no seu médico todo. Não, era amigo de todo mundo. Seria amigo da Liquinha, da Flora, amigo da Ninha, do Zequinha, amigo do Binho, do Caio, de todo mundo. Chegava a pessoa, chega pra cá, companheiro, nem sabe como é que é o seu nome. Eu sou Pedrinho. Você, Pedrinho, entra aqui com a gente aqui. Você é gente boa, Pedrinho, entra aqui agora. Tava sempre assim, todo mundo gostava do Davi. Quer dizer, a presença dele era boa, não era aquela presença asquerosa que a pessoa não gosta. Mas cara metido, cara pondo defeito a gente toda hora e tal. Não, ele sempre animava as pessoas e tudo. E o que mais que ele era? O Senhor era com ele. Isso era o melhor de tudo. Deus sendo com você vence qualquer batalha. Agora, outro versículo, qual que vai ler? Eu, Zequinha, missionário. Esaú enviou mensageiros a Jessé, dizendo, envia-me Davi, teu filho, o que estás com as ovelhas. Ele já deram até o serviço para ele, ele está com as ovelhas. Ele é pastor de ovelhas. O que quantidade... Ele fica no pasto sozinho dia e noite. Aí o Saul mandou buscar, ainda falou que é pastor de ovelha. O Jessé mandou, porque o Jessé tinha 8 filhos. Naquele tempo, o primeiro, que era o filho, era chamado primogênito. Ele era o herdeiro em dobro de tudo que o pai tinha. Herdava em dobro. E ele seria o sucessor. O Davi nunca seria sucessor, porque tinha que morrer o Eliabe, tinha que morrer o outro, até chegar o 8º. Mas Deus foi escolher o Davi. Olha que coisa. Deus pulou porque ele sabia buscar Deus. Fala, amigo. Missionário, eu fico pensando o que deve ter passado assim na cabeça de Jessé quando ele recebeu a mensagem. Nossa, será que Davi fez alguma coisa? Será que ele fez alguma coisa que não agradou o rei? Ou será que o rei tá chamando ele pra dar alguma coisa pra ele? Alguma coisa ele pensou, nós não sabemos o que, né? Eles não deixaram registrado aqui, chegasse na sua casa, até você pensar, manda a filha mais velha. Aí a Aninha diz assim, por que minha irmã foi? Que ela tem que eu não tenho, que eu não posso ir? Aí, agora então nós já vimos aqui agora. O 20, quem é que vai ler? Eu, Liquinha, missionário. Então, tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul, pela mão de Davi, seu filho. Olha bem, o Jessé tomou um jumento carregado de pão. Era muito pão, você vê, ficou feliz. Naquele tempo tinha coisa, você sabe que lá na minha terra, a pessoa matava um porco e mandava um pedacinho de carne para os vizinhos, meio quilo, assim, quase todo mundo. E aí a pessoa levava, e a minha mãe, para devolver, punha lá meia dúzia, uma dúzia de ovo. Então, eu também retribuo com um presentinho. Nunca se devolvia vazio às pessoas. O Jessé, quando mandou pedir, já mandou para ele um jumento carregado de pão. Era pão, que não era brincadeira. Um odre de vinho e um cabrito. E enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Meu filho, entrega isso ao rei lá. E agora quem que vai ler o menino? 21? Eu, Caio, missionário. Assim, Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. O Saul amou muito Davi. Nossa,
Esse garoto é fora do comum. O Davi era de Deus, falava de Deus, fazia obra de Deus. O bicho começava a pegar Saul, ele tocava a harpa e ele ia embora. Porque aquele tempo não expulsava demônio, né? Quer dizer, aí Jesus não tinha vindo ainda, que Jesus que trouxe essa doutrina. Mas o Davi já sabia fazer, tinha um recurso ali na harpa dele. Louvando a Deus, o bicho desaparecia, não aguentava o louvor a Deus. Quem que vai ler o 22? Eu, Flora, missionário. Uhum. Então, Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante a mim, pois achou graça aos meus olhos. E o Jessé deixou, né? O rei pediu, olha o Davi sendo promovido aí. E quem vai ler o 23 agora? Eu, Binho, missionário. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então, Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se Hoje nós retirava não dele. temos arco a tocar, mas quando tem alguém se brigando, vale a pena entrar no quarto, fechar a porta, Deus. Acaba com essa briga aí, em nome de Jesus, isso não vai acabar bem não. Manda o mal embora que sai, e a pessoa vai e para com isso. Tem um pastor nosso lá no Rio, que eu tinha acabado de fazer uma reunião em Madureira, em 1980 alguma coisa, eu não sei quando. E ele veio de ônibus para outra igreja, onde ele morava lá. Ele estava lá aprendendo. Aí ele disse: missionário, o senhor tinha dado uma mensagem sobre determinar. Então eu vim assim, olhando no vidro do ônibus do lado esquerdo. Ele ia para o outro lado da rua assim, parou num ponto para uma pessoa entrar e outros sair e outros entrarem. E tinha dois homens brigando. Um era um açougueiro com uma faca na mão. O negócio estava sério. E ele disse: eu, como conheço de briga, o açougueiro não brigava com a faca assim não, porque o cara podia dar um chute e tirava. Ele fazia com a faca aqui. Olha, podia matar o outro. Eu vi aquilo aí e falei: Deus, eu vou determinar agora. Demônio, em nome de Jesus, sai dos dois. O açougueiro olhou pro outro cara e falou assim: ele entrou pro açougue, o outro foi embora. Ele falou, aí eu soltei. Ele falou assim: eu vim de uma estação de trem até a outra, que deve dar ali uns 2 quilômetros, andando a pé. Eu fui andando a pé, o sol chegava a chutar o vento. Oh, glória a Deus, que coisa bonita, só acabei com a briga agora. É que Deus é bom, né? Amiguinho, você tá em casa, está vendo como é que é coisa boa? Nós vamos orar agora, tá? Para Deus abençoar. Tem algum problema aí? Tá doente? Tá precisando de uma ajuda? Papai e mamãe precisam? Outra pessoa? Apresente diante de Deus. Ora conosco agora. Eu vou começar a orar. E quem é que vai orar? Que eu já falei comigo. Vai ser o Zequinha. E quem que vai orar? Eu, Liquinha, Não, Zequinha e Aninha. A Liquinha já orou. Da vez anterior, não foi isso que eu falei? Ela não era missionária. Termina com ela? Foi a Flora e o Bim. Não, já, mas do outro antes. Foi eles dois aqui. Ah, foi os dois? Daí só falta eu e ela agora. Então tá bem. Vamos orar e vamos pedir a Deus agora. Pai querido, em nome de Jesus, nós unimos a fé com o pessoal que está em casa, com os amiguinhos, com os familiares. E Deus, agradecemos a Ti, porque o Senhor é maior do que todos, Pai. Quando o Senhor entra em ação, o Senhor resolve qualquer situação. E Deus, nós pedimos agora pelo amiguinho, pelos familiares, e eu te peço, escuta a oração agora do Zequinha, Pai querido. Meu Pai, que o Senhor venha abençoar cada amiguinho, a família de cada amiguinho que está ouvindo essa gravação, meu Pai. E que o Senhor ache graça neles, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E Deus vai dar graça, Pai, eu tenho certeza que o Senhor vai olhar para ele e vai abençoar. Mas escuta também agora, Pai, a oração da minha amiga, a Liquinha. Sim, meu Deus, na mesma concordância, eu te peço, Jesus. Abençoe o amiguinho de casa, que o Senhor venha abençoar a casa e a família dele, em nome de Jesus. E Pai, eu agora amarro toda doença, dor, maldade que está nessa criança. Oh, meu Deus, e mando que saia nesse jovenzinho, nessa mocinha, nesse rapazinho, nos pais, qualquer outro adulto, tios, avós. E eu digo a todo mal, sai desse pessoal em nome de Jesus Cristo. E vocês dizem... Amém. Então, amiguinho, nós estamos terminando agora, nós vamos despedir de vocês. O maestro vai soltar a música, mês que vem a gente volta, hein? Fica firme com Jesus aí. Como é que a gente fala, pessoal? Tchau! Solta, maestro!